Shalom, a graça e a paz do Senhor. Eu me chamo Fernanda, tenho 37 anos de idade. O Senhor confiou a mim o ministério Palavra Revelada desde 2018. Recentemente, o Senhor bradou para que eu estivesse no YouTube com o nome Ministério Palavra Revelada, Ministério Palavra de Deus. Peço para que vocês possam estar sendo meu inscrito e compartilhando, porque assim o YouTube entende que é algo de relevância e alcança mais pessoas a palavra que o Senhor a mim confia. Meus amados, o Senhor pediu para que eu estivesse contando testemunhos da minha vida pessoal. Confesso que quando o Senhor falou comigo, eu falei: Senhor, tem áreas que somente o teu Espírito para poder me ajudar a contar. Bom, Deus me permitiu para que eu tivesse passando por algumas dificuldades na minha vida. Eu passei por esses desertos saindo mais forte deles. Passei por deserto na área da saúde financeira, profissional, na área da saúde, na área familiar, na área amorosa. Meus queridos, eu quero então aqui dizer, até na área de amizades, né, na área social, eu quero vir aqui dizer para vocês na área da saúde. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre o câncer de ovário que eu tive. Venho então explicar melhor sobre esse tipo de doença que veio até a mim. Em 2016, eu fui diagnosticada com um câncer de ovário. Já antes disso, em 2015, eu estava me sentindo fortemente enfraquecida, fraca. Por vezes eu não nem conseguia andar em casa. Meus pais me levaram no médico e eu estava sem convênio. Esse médico falou que eu estava com depressão, que eu era uma garota depressiva. Deram um diagnóstico errado. Pediram para que eu estivesse tomando um remédio para depressão. Conversando ali a minha mãe com a minha tia, que era obreira na igreja lá da onde ela frequentava, essa minha tia pediu para que a minha mãe estivesse levando eu rapidamente ali para a cidade dela, que era Mogi das Cruzes. E de lá eu fiquei por 4 meses. Uma das pessoas que estava orando com a minha tia falou que era para que eu tivesse indo rapidamente para a minha cidade procurando um ginecologista, porque eu haveria de ter algum problema no útero. Os médicos erraram, mas os médicos erram. Eles são humanos. Quando eu cheguei na minha cidade, eu fui rapidamente a um ginecologista, debaixo de uma promessa, de uma profecia. Então, sim, eu acredito em profecias, porque eu acredito no Espírito Santo. Nem todo profeta que diz ser da parte de Deus é profeta de Deus, mas existem os profetas verdadeiros. Se estamos andando no Espírito, temos o discernimento do Espírito. Então eu fui no ginecologista, fizeram ali um ultrassom. Do ultrassom já pediram para que eu tivesse indo rapidamente até a minha enfermeira do posto e não abrisse aquele exame e mostrasse para ela. Eu fiz isso. Quando chegou, ela tinha pedido para que eu tivesse o mais rápido possível encaminhando ali para o centro de especialidade, porque eu estava com um tipo de câncer no ovário, que eles chamaram de teratoma. É um tipo de câncer no ovário, que acaba fazendo com que cresça pelos, dente dentro do ovário. Bom, eu fiz como ela disse, chegando lá, o médico falou que eu estava com câncer no ovário esquerdo. Eu fui para fazer a cirurgia. Um dia antes da cirurgia, eu comecei a ter muito sangramento. E eu tinha ali o celular do médico. Eu estava pelo SUS. E eu mandei mensagem para ele. E eu falei para aquele doutor se eu poderia ainda fazer a cirurgia sangrando daquela maneira. Fui para fazer a cirurgia. E tinha 5 cirurgias marcadas. 5 do SUS, 5 do convênio. Como eles não encontraram o nome no mapa cirúrgico de nenhuma das mulheres que iam fazer a cirurgia, eles cancelaram a minha cirurgia, o meu papel de internação. E eu comecei a orar mais ainda ao Senhor para que mudasse aquele decreto. Logo, o médico estava ali no hospital e conversou com a diretora, dizendo que ele estaria ao menos fazendo das 5 cirurgias a minha cirurgia. Ele me chamava de Menina Fernanda. Ele não é brasileiro. Então, eu fui para o centro cirúrgico no final daquele dia, mais ou menos por volta das 5 horas da tarde. Eu não pude subir para o quarto de internação. Eu fiquei numa recepção, sangrando. E
E não por culpa de médico, não, não. Ele era um médico que ele só iria naquele hospital para fazer cirurgias. O médico, através da mão de Deus, salvou minha vida. Porque se eu tivesse feito a cirurgia no outro dia, eu teria falecido, segundo a palavra dos médicos que me fizeram a cirurgia. Eu fui para o centro cirúrgico, já bem enfraquecida, e o médico que me atendeu primeiramente foi o anestesista. E o anestesista disse para mim que era para eu não me preocupar, porque haveria de retirar um ovário. Meus amados, na minha inocência, mesmo sendo profissional da área da saúde, eu acreditava que eles iam tirar somente o câncer do ovário, mas não que eles iam tirar meu ovário. Confesso que ali na hora eu queria ir embora. Eu falei, mas agora eu não posso desistir. E eu comecei somente a orar e louvar ao Senhor. Naquele centro cirúrgico gelado, passando até mal, porque minha pressão já estava até baixa. Fiquei o dia todo ali, sem poder comer e sangrando. Quando chegou na cirurgia, eu lembro que na metade da cirurgia eu estava semi-anestesiada. Eu tinha ouvido alguma coisa de iose. E ali eles me apagaram. O médico auxiliar, ele tinha visto que eu estava com endometriose durante a cirurgia. E surpresa, o ovário direito estava com câncer e não o esquerdo, como tinha mostrado ali no exame. Se o ovário direito não tivesse sido enrolado, né, a trompa tivesse enrolado no ovário direito, eles iriam acabar cometendo o erro, tirando o ovário que estava bom. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu com que aquele ovário tivesse enrolado. E de lá eu tive o sangramento. Por isso que a noite anterior eu estava tendo sangramentos. Eu poderia ter falecido por aquele sangramento que estava dentro do meu abdômen. Quando o médico percebeu que eu estava com endometriose, que é uma doença inflamatória que faz com que a célula que fica revestindo o útero quando a mulher está para menstruar, ela saia e vá para outros órgãos, colando esses órgãos. Nem todas as mulheres têm a forma mais severa como eu tive. O meu ovário foi comprometido para dentro do ovário com a endometriose, causando um câncer ovariano. Também para fora do meu útero, colando o meu útero à minha bexiga e também ao meu intestino e ao meu abdômen. Esses médicos fizeram um milagre, porque eles fizeram uma cirurgia com corte de cesárea, um corte pequeno para poder tirar um ovário. E não ter que tirar todos os focos de endometriose, estava colado aos meus órgãos. Então, ele colocou um afastador ali no meu abdômen para poder tirar aqueles focos. A mão de Deus estava sobre eles, porque se eles tivessem fechado o meu abdômen, como eles mesmos disseram, e tivessem me transmitindo para o médico cirurgião geral, eu poderia também ter falecido, porque já tinha hemorragia no meu abdômen. O médico brincava dizendo que ele tinha praticamente colocado a cabeça dele dentro do meu abdômen, para poder tirar o máximo de focos que eles podiam. Mas, ainda assim, não se deu para tirar todos os focos de endometriose. Então, daí que começou por 4 anos a minha luta com a doença endometriose. O que eu achava que eu estava indo para o centro cirúrgico tirar um ovário. Mas um ovário não. O foco de câncer no ovário. O que eu achava que eu estava indo para o centro cirúrgico para tirar aquele câncer. Mas saí de lá sabendo que eu estava com uma doença que, segundo a medicina, não tinha cura. Durante 4 anos, eu fiquei orando ao Senhor para que eu estivesse sendo curada da endometriose. Me lembro que aproximadamente no ano de 2018, numa campanha de copo de água com a minha mãe, o Senhor me visitou. E eu já tinha feito um exame recentemente, há um mês atrás, um exame de tomografia. Faltava então eu fazer no próximo mês ressonância magnética. Dizer que os médicos que fizeram a minha cirurgia, hoje eu sou acompanhada com um médico que fez a minha cirurgia. Ele pede uma bateria de exames. Recentemente ele pediu 10 exames, porque ele acredita que eu já fui curada dessa doença. Voltando lá, quando o médico pediu a ressonância magnética e eu tinha sentido a visitação do Senhor, um mês depois, quando eu fui fazer, já não tinha mais nenhum foco da endometriose, sendo que tinha foco de endometriose ainda no meu abdômen. Como que isso, depois de um mês, iria sair? Não. Pela medicina, isso não tem justificativa, e sim a mão de Deus. Deus me visitou aquele dia e eu fui curada.
Desde então eu faço exames e sempre dá que o meu abdômen, o meu útero, ele está normal e o meu outro ovário normal. Para a honra e glória do Senhor. Eu recentemente fiz 10 exames e o médico falou assim: olha, parece que o remédio surgiu efeito, mas eu quero ter certeza disso. Eu vou pedir mais exames a você. Quer dizer, os médicos, na linguagem médica, eles não podem dizer que uma pessoa foi curada de uma doença que para a medicina não tem cura. Então eles pedem mais exames para ter certeza do que eles realmente estão vendo. Meus amados, eu estou muito feliz, porque eu sei que o Senhor me curou dessa doença desde 2018. Eu vim aqui contar esse testemunho, depois eu vou voltar para contar outro testemunho na área da saúde. E vou até que eu tenha contado todos os testemunhos da qual o Senhor pediu para que eu estivesse contando. O que eu quero deixar aqui de recado, juntamente com o Espírito Santo de Deus, que não há impossíveis para o Senhor. Se Deus falou para você que você haverá de ser curado, haverá de ser transformado, que haverá da sua família receber algo da parte do Senhor, ou você, continue crendo nas promessas de Deus e fazendo o que agrada o Espírito Santo de Deus e a Deus, que Ele vai fazer os desejos do teu coração. Eu espero que você tenha sido tocado com este testemunho e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Até mais, fique com Deus.